Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 16, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 16, a exposição será do verso 22 até o verso de número 30. Êxodo 16, versos 22 a 30, assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai-o, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua palavra está aberta neste momento para ser exposta, ó Deus. Rogo a ti, ó Pai, que o Senhor seja gracioso comigo, que o Senhor me dê graça para expor a tua palavra com clareza, essa breve porção, Senhor, da tua palavra. Dá, meu Deus, a capacidade necessária para que a tua palavra seja exposta, o teu povo edificado, instruído, exortado, consolado, Senhor. Que nossas mentes e nossos corações estejam inteiramente voltados para o Senhor somente neste dia, neste momento. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há algo que um senhor, sendo dono ou proprietário de outros, um patrão ou chefe ou o que seja, muitos destes que assumem papéis desta natureza acabam por impedir que aqueles que estão sob os seus cuidados tenham um tempo de descanso. Aqueles que imaginam que, porque tem alguém sob os seus cuidados, ou que possui algum tipo de autoridade sobre os outros, muitos imaginam que podem, então, abusar da sua autoridade a ponto de não conceder àquela pessoa algum tipo de descanso, algum tipo de repouso. Em geral, aqueles que fazem tais coisas são verdadeiros tiranos e são pessoas más, como é o caso do próprio Faraó. Faraó, irmãos, quando escravizou o povo do Senhor, como nós temos visto, à medida que temos caminhado pelo livro de Êxodo, ele era um senhor tirano. Alguém que imaginava que o povo de Deus pertencia a ele. Alguém que certamente não dava descanso ao povo do Senhor, mas abusava, mas escravizava, mas oprimia, mas angustiava o povo do Senhor sob mão de ferro. E nós vimos como isso fez, irmãos, o povo do Senhor gemer. Como isso fez o povo do Senhor clamar a Deus. E vimos que o Senhor atendeu o clamor. O Senhor se voltou favoravelmente ao seu povo.
o Senhor levantou um libertador. O Senhor levantou Moisés. Então o Senhor caiu com duras pragas. O Senhor então feriu o Egito. O Senhor libertou o seu povo. O Senhor fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho. Fez com que os seus inimigos fossem engolidos. E então o Senhor os enviou para o deserto. No deserto, ali, eles experimentaram, durante o período, a ausência de água. Ficaram murmurando e reclamaram. Mas o Senhor fez então com que águas amargas se tornassem doces em Mara. O Senhor providenciou para eles aquilo que eles precisavam na sua caminhada. Mas, depois, houve ausência de alimento. E o Senhor, em sua graça abundante para um povo reclamão, o Senhor então deu um alimento. Nós vimos como o Senhor abençoou o povo, dando ao povo aquilo que nós conhecemos por maná. O Senhor supriu as necessidades físicas do seu povo, na peregrinação do seu povo, enquanto eles caminhavam para Canaã. E aqui, irmãos, nós estamos nesse contexto ainda, em que o Senhor ele providencia para o seu povo o maná. E vimos como o Senhor fez isso por pura graça ao seu povo, a fim de que eles tivessem a necessidade física deles suprida. Mas o Senhor deu orientações, irmãos, claras de como essas coisas deveriam se dar, de como o alimento que era providenciado por Deus deveria ser usado. Nós vimos que o Senhor disse que eles deveriam pegar cada dia colhendo aquilo que era necessário para cada pessoa. Para cada um deles, um gomer deveria ser colhido para cada pessoa. Eles deveriam, então, colher aquilo, eles deveriam, então, pegar aquilo para cada um, segundo cada um tinha para suas próprias necessidades, e, então, eles deveriam pegar cada um o que cada um podia comer. E não deveriam guardar aquilo. Não deveriam tentar pegar mais, a fim de tentar providenciar algo para o dia seguinte. Por quê? Porque aquilo haveria de cheirar mal. Se eles guardassem, apodreceria. O Senhor queria fazer com que eles confiassem na providência diária de Deus para eles. Mas nós vimos, alguns armazenaram aquilo. E o que aconteceu? Apodreceu. Aquilo cheirou mal. Eles desobedeceram o Senhor. Mas agora nós veremos o Senhor dando uma orientação distinta. Distinta num dia especial, num dia singular, apresentando assim para o seu povo, para os seus servos, que Ele é um Senhor que providencia aquilo que o seu povo precisa, não somente o alimento necessário, mas o descanso necessário para o seu povo. Quando nós olhamos para o versículo de número 22, o texto nos diz assim: ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Então, notem, ao sexto dia. Então, ao sexto dia, ali próximo ao último dia da semana, o que aconteceu? Eles não colheram um gomer por pessoa. O texto nos diz que colheram pão em dobro, 2 gômeres. Nós vimos que um gomer equivale a aproximadamente 2 litros. Não é aquilo que se nós fôssemos converter, aproximadamente 2 litros. Cada um, então, agora teria 2 gômeres, o que seria equivalente a aproximadamente 4 litros por pessoa daquilo que seria o maná providenciado pelo próprio Deus para o seu povo. Colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, para cada pessoa de cada casa. E o texto então nos diz que essa foi a provisão de Deus, como Ele mesmo havia predito ou determinado anteriormente acerca disto. Se você olhar no capítulo 16, no início, o texto nos diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim, e Sinai.
e aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á, verso 5, que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então o Senhor já havia dito, no sexto dia haverão de colher o dobro para o dia seguinte. Mas, apesar, irmãos, dessa palavra do Senhor dita a todo o povo, o texto nos diz que alguns parecem não ter atentado para isso. O verso 22 nos diz: e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Parece que aqueles que foram os principais, alguns chefes ali, eles não conseguiram entender aquilo. Eles ficaram admirados, eles não conseguiram compreender. E logo então correram para tentar dizer a Moisés o que havia acontecido. Olha, o dobro, como assim? Eles não estavam entendendo porque aquilo estava acontecendo. Eles se esqueceram, aparentemente, daquilo que o próprio Senhor havia dito anteriormente que haveria de acontecer como provisão para o povo, como algo que serviria de preparação para aquilo que eles haveriam de experimentar no dia seguinte, que seria então o Shabat, o sábado, o dia de descanso. Então, o verso 23 nos diz: respondeu-lhes ele, Moisés: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Então Moisés, irmãos, tem que dar como que uma explicação para eles. Moisés tem que orientá-los agora. Moisés diz: isto é o que disse o Senhor. Que Senhor? O Senhor Javé, o Deus do pacto, o Deus do povo. Amanhã, ou seja, o Shabat, amanhã é repouso, descanso. É o santo Shabat do Senhor, a Ele pertence. O que quiseres cozer, você deve cozer. Você deve, então, preparar. Aquilo, então, que o Senhor providenciou, você deve, então, cozer, você deve assar, você deve preparar hoje, na sexta-feira, organizando tudo isto para o dia seguinte. E tudo o que sobrar daquilo que você comer hoje, separai-o para amanhã seguinte. É o Senhor providenciando o que eles precisam e eles deveriam, então, se preparar, organizando, colhendo na sexta, organizando tudo para que, então, no dia seguinte, eles tenham aquilo que era necessário para suprir as necessidades deles. Então, havia uma provisão de Deus e um dever da parte deles. Eles tinham que colher e tinham que preparar e tinham então de organizar para que no dia seguinte eles pudessem colher e pudessem desfrutar daquilo que o Senhor providenciou e que também eles se envolveram ao trabalhar, ao lidar com aquilo no dia anterior. Então, irmãos, o texto nos diz que eles fizeram isso. O verso 24 nos diz: e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Note como o Senhor fez com que aquilo fosse preservado. Anteriormente, eles guardaram e no dia seguinte cheirou mal. O Senhor havia dito, não é para guardar. O Senhor havia dito, é para vocês pegarem o que é suficiente para o dia. Mas aqui, o Senhor havia dito que eles podiam guardar.
E exatamente porque o Senhor ordenou e foram obedientes à instrução do Senhor, aquilo não apodreceu, aquilo não cheirou mal. Guardaram pela manhã seguinte, até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, segundo Deus disse, e não cheirou mal, nem aquilo deu bicho algum. Então, o Senhor vai cumprir a sua vontade, segundo aquilo que ele ordenou, e então o povo, atentando obedientemente aquilo que o Senhor fez, eles são abençoados. Eles são abençoados. Eles não são privados. Eles não são ali, não experimentam um juízo da parte de Deus sobre aquilo que eles tinham. Não, o Senhor de fato cumpre aquilo que disse. E quando nós fazemos aquilo que Deus ordenou, é bom. Porque tudo que Deus ordena é bom. E se é bom, irmãos, nós devemos praticar. Então, o povo do Senhor ali, como obedientes servos do Senhor, neste contexto, e alguns deles, eles então acabam sendo beneficiados deste modo. Eles têm, de fato, aquilo que eles precisam para o dia seguinte. E Moisés, então, vai falar mais algumas coisas. Verso 25, ele diz, então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Então, o Senhor vai dizer, olha, vocês devem guardar para o dia seguinte. E façam o seguinte, comam hoje. É para o Shabat. É para vocês desfrutarem no dia separado pelo Senhor para Ele. E um dia em que vocês podem agora comer. E vocês não devem sair para o campo hoje. Vocês não devem procurar no campo, se esforçando, trabalhando para colher o maná, porque se vocês tentarem, vocês não encontrarão. Não há hoje. Eu, o Senhor, descanso hoje e não providenciarei para vocês maná algum hoje. Ele não faria isso. Nos outros dias, sim, diariamente. No Shabat, o Senhor diz, não. O Senhor, então, apontando que ele também descansa nesse dia. Não haverá nada nesse dia. Vocês podem colher em 6 dias. Vocês devem se envolver com isso nos outros dias. Contudo, não hoje. Contudo, irmãos, nós percebemos que algo haverá de acontecer. Mas até aqui, irmãos, nós já podemos, então, começar a pensar em algumas coisas que são importantes com respeito a isso. Porque o texto começa nos falando acerca da realidade de que o Senhor Deus é aquele que provê para o seu povo. O Senhor, ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor nos dá a roupa para vestir, o Senhor nos dá o pão para comermos, o Senhor nos dá um teto para nos abrigarmos, o Senhor nos dá um travesseiro onde nós reclinarmos as nossas cabeças. O Senhor providencia tudo. E veja, o Senhor nos dá a graça também de nós trabalharmos durante 6 dias para que possamos, pela provisão dele, receber o que nós necessitamos, porque envolve tanto provisão do Senhor por meio do trabalho diligente. Eles deveriam, durante 6 dias, trabalhar, colher, para que então, ao 7º dia, não precisassem fazer isso. Então o Senhor nos dá a graça do trabalho, o Senhor nos dá o vigor e o Senhor nos dá tudo o que nós realmente necessitamos durante 6 dias da semana. Isso implica e envolve o fato de que nós, sim, devemos fazer isso. Nós devemos trabalhar. De segunda a sábado, nós trabalhamos para o nosso Senhor. Nós procuramos trabalhar para que possamos receber o pão que é necessário. Envolve tanto, como falei, tanto a provisão do nosso Deus, como também a nossa responsabilidade em fazê-lo em nossa própria caminhada. Contudo, nós devemos entender que, independentemente do nosso esforço, é o próprio Senhor quem nos dá. Foi Ele quem deu ao povo, naquele contexto, aquilo que eles precisavam. E eles, então, tinham o que era necessário para o dia seguinte, que é o que nós chamamos de Shabat. Naqueles dias, irmãos, é interessante,
Porque aqui nós começamos a perceber que o Senhor Deus, antes da entrega da lei, já estabeleceu o 7º dia, naqueles dias, o Shabat, como dia de descanso. Que a lei vai vir mais à frente, não é? No Sinai, Êxodo 19, Êxodo capítulo 20, então, o Senhor dizendo, lembra-te do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo. Então ele vai começar a descrever tudo isso. Mas é interessante nós percebermos que ele diz, lembra-te do dia de sábado. Como se o povo já conhecesse a realidade de que um dia deveria ser observado, que um dia deveria ser guardado e santificado para o Senhor. E onde isso aconteceu, irmãos? Não aconteceu em Êxodo capítulo 16. Em Êxodo capítulo 16 é algo que o povo já conhecia acerca da realidade de um dia que deveria ser santificado. E onde está isso? Na criação. Se você olhar para o que diz Gênesis capítulo 2, quando o Senhor começa a tratar de modo mais especial sobre um relacionamento pactual dele com o seu povo, com o homem, ele então vai fazer o seguinte, dando-nos não somente a ordenança no mandamento, mas também dando-nos o seu próprio exemplo. E Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3 nos diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, o Senhor Deus, ele descansou da obra da criação. Ou seja, ele já havia feito absolutamente tudo o que era necessário para ser criado. Então ele descansa, ele toma alento, ele contempla a sua obra, ele se alegra e se deleita na obra que ele fizera, mas o Senhor, ele não deixa de trabalhar. O Senhor Jesus Cristo nos diz, em João, que o Senhor trabalha até hoje. Pai trabalha até hoje. Isso diz respeito, obviamente, ao que nós chamamos de obra da providência de Deus, do Senhor Deus que governa e sustenta o mundo que Ele mesmo criou. Mas note, o Senhor Deus nos deu um exemplo a ser seguido. Um dia deveria ser santificado, um dia deveria ser separado, um dia deveria ser guardado como santo repouso do povo e do Senhor. Então aqui, irmãos, quando nós olhamos para Êxodo capítulo 16, nós encontramos essa realidade, o Shabat, um dia em que eles deveriam realmente repousar, não deveriam se envolver com o trabalho, não deveriam se envolver com aquilo que era comum nos outros dias nos quais eles estavam envolvidos. O Shabat era um dia que eles deveriam fazer cessar absolutamente todas estas coisas. Então, isso é o que o Senhor ordena. Isso, então, e ao Senhor ordenar isso, Ele também nos mostra que Ele não somente ordena, Ele não somente nos dá o exemplo, mas Ele também provê, para que não tenhamos nenhuma razão sequer para justificar o nosso trabalho neste dia. Ele dá o dobro, para que no dia seguinte não precisem trabalhar. O Senhor dá, então, tudo o que nós precisamos durante a semana inteira, para que possamos, então, guardar o seu dia sem qualquer tipo de obstáculo, fazendo provisões para isso. Então, o Senhor providencia, eles têm de preparar, e isso envolve, irmãos, também aquilo que nós fazemos. Nós vamos falar mais sobre isso, mas nós também somos chamados a nos prepararmos para este dia, o que envolve a provisão de Deus semanal, o nosso trabalho e a nossa organização para que neste dia, o Shabat, o dia do Senhor, nós não precisemos trabalhar. Mas note, irmãos, vamos continuar olhando o texto, então nós veremos mais lições diretamente para nós. Note o que acontece. O texto fala que eles tiveram então que preparar, eles preparam
o alimento não apodrece, o Senhor dá o que eles precisam, eles estão alimentados, eles estão sustentados pela mão do seu Senhor. Contudo, ainda que o Senhor tenha dito, ao 7º dia não haverá, no sábado, não haverá, o que acontece? Como nos nossos dias, naqueles dias, haviam pessoas que não queriam atentar e não confiavam em Deus e não confiavam na palavra de Deus. O que foi que eles fizeram? Ao 7º dia, diz o verso 27, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, no dia que o Senhor disse, não saiam, não trabalhem, não colham, alguns, diz o texto, saíram para colher. E o que foi que eles encontraram? Absolutamente nada. O Senhor disse que não haveria. Mas ainda assim, irmãos, o coração duro deles, o coração resistente deles, o coração que não se sujeita à vontade do Senhor, foi revelado no fato de saírem de suas casas para trabalhar. O Senhor, então, irmãos, nos mostra o texto claramente. O Senhor fica indignado. Javé, então, fala com Moisés, diretamente com o seu servo, aquele que representava o povo do Senhor, que certamente não saiu para colher. Mas o Senhor se dirige a ele, chamando a atenção dele, mas dirigindo-se por meio dele ao povo, ao seu povo. Até quando? Até quando é a pergunta do Senhor? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? O Senhor, irmãos, estava suportando o seu povo. O seu povo estava frequentemente pecando. Essa não foi a primeira vez que o povo do Senhor pecou contra ele. Até quando, o Senhor então pergunta, até quando vocês continuarão andando nas veredas de vocês mesmos? Até quando vocês abandonarão as minhas veredas? Até quando vocês vão querer fazer valer a sua própria vontade e não a minha? Até quando? O Senhor então pergunta, irmãos. Aqui nós percebemos a indignação do nosso Deus. O Senhor está irado, o Senhor está aborrecido. E ao mesmo tempo, o nosso Deus está aqui triste pelo que o seu povo está fazendo, quebrando os seus mandamentos que foram entregues para o seu povo para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Mas o povo não consegue atentar para isso. O pecado nos engana, o pecado obscurece os nossos olhos. E é isso exatamente o que está acontecendo assim aqui. Apesar, irmãos, de o Shabat ser dado para eles, de fato, como um grande presente. Porque é exatamente isso, inclusive, que o Senhor diz no verso 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Considerai que o Senhor vos deu o Shabat. Por isso, Ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E então o verso 30 nos diz, assim descansou o povo no 7º dia. Considerai, atentem, o Senhor vos deu o Shabat como um presente, como uma dádiva, como uma bênção, não como um peso, não como algo ruim, não como um problema, não como algo que vem para atrapalhar os nossos interesses, não como algo que vem para ser, irmãos, cansativo, mas para dar ao povo descanso. Note que o Senhor, ao fazer isso, irmãos, o Senhor está fazendo algo diferente do que fazem os senhores maus e do que fazia Faraó. Faraó, como um homem mau, não dava descanso ao povo. Mas o nosso Senhor Deus, Javé, Ele dá descanso aos seus. Ele dá repouso, Ele dá refrigério, Ele abençoa, Ele dá da sua graça àqueles que são seus neste dia. Como falei, irmãos, naqueles dias, o povo do Senhor então estava recebendo do Senhor a provisão,
os meios para providenciarem ou organizarem o que precisavam para a observância do Shabat. O Senhor designou um dia específico para isso. O Senhor também deu a eles a graça de ter aquilo preservado para eles, para que eles pudessem se deleitar. E o Senhor deu aquilo para eles como uma bênção, um presente, algo que eles deveriam amar, não rejeitar, não quebrar, porque era um presente. Quando nós olhamos então, irmãos, para a Escritura, nós devemos entender que isso se aplica a nós, a todos nós que conhecemos o Senhor. Semelhantemente ao povo de Deus no passado, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da ira. Estávamos aprisionados no nosso Egito. Mas o que o nosso Senhor fez? O nosso Senhor, por meio de Cristo, nos libertou. O nosso Senhor nos redimiu. O nosso Senhor nos arrancou com braço forte, com mão estendida, com braço forte. O nosso Senhor nos resgatou da condição que nós nos encontrávamos. O Senhor desbaratou e venceu os nossos inimigos. E o Senhor, então, entrou num pacto conosco. O Senhor nos deu promessas maravilhosas. O Senhor nos deu garantias que nós não podemos duvidar. O Senhor nos deu provisões para a semana. O Senhor nos providenciou aquilo que precisamos para o próprio benefício ou bem-estar da nossa própria alma. Não somente do corpo, mas da alma. O dia do Senhor, irmãos, o Shabat, é uma provisão para o bem-estar espiritual do povo, além de físico. O Senhor, então, irmãos, ao fazer aquilo que fizera no passado, Ele começou a dar indicações também, não somente ao salvar, mas também ao ordenar a observação de um dia para ser santificado, que ele queria alterar aquele dia que antes era o 7º dia da semana para o 1º dia da semana. E o Senhor faz previsões quanto a isso. Veja, o dia 7º é abençoado por Deus e é santificado ali. Nós vemos isso, né? Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Mas note também o que nos diz os nossos catecismos acerca da realidade, irmãos, do dia do Senhor. Quando nós olhamos para a pergunta de número 120 do Catecismo Maior de Westminster, irmãos, nos diz assim: quais são as razões anexas ao 4º mandamento para lhe dar maior força? E a resposta é, ao final, é uma longa resposta, mas ele vai dizer assim: e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando para ser um dia para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênçãos para nós em santificá-lo. Por isso, o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Abençoar, irmãos, um dia é fazer com que esse dia seja um dia grandemente frutífero para o homem. Um dia frutífero, porque nele, irmãos, nós colhemos nós colhemos nele o que há de mais deleitoso. Por essa razão, o Shabat, o dia de descanso, é um dia que nós chamamos de o dia da feira da alma. Nós colhemos coisas maravilhosas, abençoadoras do nosso Deus neste dia. É um dia abençoado pelo nosso Senhor. E abençoado para nós. Como nós vimos em Isaías, nós devemos inclusive chamar esse dia de dia deleitoso. Isaías, capítulo de número 58, versos 13 a 14, nos diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus
caminhos, mas pretendendo fazer a tua própria vontade, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14 diz: então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se chamares esse dia deleitoso, santo dia do Senhor. O Senhor promete abençoar o seu povo. É um dia, então, irmãos, abençoado. É um dia que também deve ser santificado. E quando nós pensamos, irmãos, no verbo santificar, nós não podemos deixar de entendê-lo como algo separado. Quando o Senhor santifica o seu povo, é que é um povo separado, um povo de propriedade exclusiva sua. O Shabat é o dia do Senhor. É um dia separado por Deus, para ser santificado para Ele, irmãos. Então o Senhor separou esse dia para o uso total e especial do seu povo que vive neste dia para o seu Senhor, no seu santo dia. Então percebe, irmãos, que isso é o que o Senhor faz. Mas veja, esse dever moral, ele está estabelecido desde o Antigo Testamento. Era o 7º dia. Mas o Senhor, então, ele mudou este dia. E muitas pessoas querem a explicação. E querem textos explícitos quanto a isto. Textos que digam, o dia não deve ser mais o sábado, mas sim o primeiro dia da semana. Mas, irmãos, não é necessário isso. Não há necessidade de nós pegarmos um texto explícito para identificarmos o fato de que o Senhor desejou, ordenou, estabeleceu que o dia fosse alterado. Nós olhamos, irmãos, para as práticas apostólicas pós-ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e encontramos o povo do Senhor separando um dia para a adoração ao seu Deus. E nós encontramos Cristo, os apóstolos e a Igreja de Cristo posteriormente reunindo-se no primeiro dia da semana para adoração pública ao seu Deus. E Cristo, em várias ocasiões, no meio deles. Existe, irmãos, aquilo que nós podemos chamar de lei positivo-moral. Certas leis morais têm elementos positivos ou temporários. E esses elementos positivos podem mudar. Então, é o que nós chamamos de lei positivo-moral. Certos elementos são unidos à lei moral. O 4º mandamento é lei moral de Deus, tão perpétuo quanto os outros mandamentos até o fim. Porque muita gente considera o 4º mandamento como inferior aos outros. É como se o 4º mandamento não fosse um mandamento que deveria ser observado. Não, irmãos. Não há nada que diga que o 4º mandamento não deve ser observado pelo povo. É lei moral do Senhor. E o Senhor, então, ele vai atrelar, muitas vezes, e especialmente no que diz respeito ao 4º mandamento, certos elementos unidos à lei moral para que sejamos instruídos a como e quando observar aquela lei. E quando nós observamos o Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu uma lei positivo-moral, atrelando a sua lei moral, o 4º mandamento, um dia. Mas que era temporário. Um dia para nos ajudar como e quando guardar. Se o Senhor não estabelecesse naqueles dias um dia, como o povo saberia quando adorá-lo? Então o Senhor, por exemplo, e posteriormente no mandamento, ordenando, disse, é o 7º dia da semana, chamado Shabat, que significa descanso. Essa seria a tradução. Shabat, descanso. Lembra-te do dia de Shabat, para o santificar. Então, é o dia então que o povo deveria guardar. Então, o Senhor estabeleceu provisoriamente, na antiga dispensação, o sábado. O princípio moral permanece. Quanto ao dia, havia previsões na Escritura. Nós já falamos sobre isso quando pregamos nos 10 mandamentos. Vamos voltar aos 10 mandamentos em breve. Vamos falar mais sobre isso, irmãos. Mas já havia previsões no Antigo Testamento quanto à mudança.
Então, como disse Joseph Piper, quanto ao dia de descanso, a exigência moral é de se designar um espaço de tempo repetido e regular, exclusivamente para a adoração de Deus. Especificar um dia ou período de tempo é uma lei positiva. Mudar esta última não afeta a qualidade e característica da primeira. Assim, Deus pode mudar e, na verdade, já mudou o dia. Quais eram, irmãos, as previsões que nós encontramos na antiga dispensação? Vou falar brevemente sobre uma. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, nós encontramos o Senhor baseando a ordenança para a santificação no Shabat, dizendo: porque o Senhor descansou ao 7º dia, e Ele trabalhou 6 dias. Porque o Senhor então trabalhou e descansou um dia, santifiquem este dia. Mas é interessante que quando nós encontramos a repetição da lei em Deuteronômio, capítulo de número 5, nós percebemos, irmão, uma mudança. Quando a republicação da lei diante do povo do Senhor naqueles dias, olha o que o Senhor diz quanto ao dia de ser santificado. Diz assim o texto, a partir do verso de número 12. Deuteronômio 5, verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, note, mas ele diz mais, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Não é baseado no fato de o Senhor ter trabalhado 6 dias e descansado um. É baseado na obra da redenção, porque o Senhor te tirou da terra do Egito, porque o Senhor te libertou da escravidão. Você deve santificar este dia, você e seus servos. Perceba, o Senhor começando a indicar, a obra da redenção é uma base fundamental para o estabelecimento de uma mudança. Quando nós olhamos então para o restante da Escritura, irmãos, à frente de Êxodo, nós veremos como há indicações do povo do Senhor se reunindo, já na antiga dispensação, no dia imediato ao sábado. O dia imediato ao sábado era o domingo, primeiro dia da semana. Haverá reunião solene, santa convocação ao Senhor. Um exemplo disso é a festa de Pentecostes. No dia em que o Espírito Santo desceu sobre o povo, em Atos capítulo 2, foi o dia imediato ao sábado, Pentecostes. Dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana. Havia reunião solene, santa convocação, dia de adoração pública ao Senhor. O Antigo Testamento dá indicações desse fato, mas o que importa, irmãos, e o que eu queria destacar sobretudo, é o fato de que a obra da redenção marca essa mudança. Êxodo, Deuteronômio, capítulo 5, falando sobre a obra da redenção, o Senhor tirou do Egito, agora então vocês devem santificar este dia, nós olhamos então para a frente. O que é que acontece? Nós encontramos esta obra tipificada no Êxodo, sendo experimentada ou aplicada, exercida por Cristo, o Redentor. Ele entrega o seu corpo e a sua própria vida como um sacrifício vivo para redimir-nos do cativeiro, do pecado, do nosso Egito. E Ele vai fazer com que a sua obra seja consumada de modo completo e perfeito, ressurgindo no primeiro dia da semana para a nossa justificação. Ele completa a sua obra,
morrendo no nosso lugar e ressuscitando, como nos mostra a Escritura, no primeiro dia da semana. E ali então, irmãos, a partir de então, nós vemos a Igreja de Cristo reunindo-se exatamente neste primeiro dia. Os nossos padrões confessionais até falam acerca disto. Diz assim, o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, 7ª sessão. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. Desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que, na Escritura, é chamado domingo ou dia do Senhor e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão, ou como Shabat cristão, a partir da ressurreição. E nós podemos, irmãos, olhar alguns exemplos. Olha o que diz a Escritura em Atos, capítulo 20, verso de número 7. Exemplo dos servos de Deus reunindo-se no primeiro dia da semana. Atos, capítulo de número 20, verso de número 7. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com que fim? Com o fim de partir o pão. A referência à ceia. Com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Quando eles estavam reunidos, irmãos, primeiro dia da semana. Olha o que diz a palavra também, irmãos, em Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16. Diz a palavra do Senhor assim, 1 Coríntios 16, a partir do verso 1, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando? No primeiro dia da semana. Mas olha o que diz, irmãos, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 10. Falando acerca do dia do Senhor, fazendo referência ao primeiro dia da semana, a palavra do nosso primeiro dia da semana, domingo, a palavra do nosso Senhor nos diz assim, Apocalipse 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Estava o anjo do Senhor, o servo de Deus, reunido com a igreja no primeiro dia da semana, lendo a palavra enquanto o povo ouvia, e o Senhor então se manifestou a ele. No dia do Senhor, o dia de descanso, o Shabat que o Senhor deu ao seu povo no Novo Testamento. A mesma lei moral preservada. A única coisa que aconteceu foi a mudança no que diz respeito ao dia. Não mais o sétimo, mas as primícias. Não mais o sétimo, mas o primeiro dia. Como tudo em nossa vida deve ser dado ao Senhor. Em primeiro lugar, é o primeiro dia da semana, graças à obra completa e redentora de Cristo em nosso lugar, dando-nos o exemplo de descanso. Então, essa é a realidade, irmãos. Qual é o nosso Shabat? O nosso Shabat é este dia. É o domingo. É quando nós estamos aqui, irmãos, reunidos. Então, juntamente com o trabalho, lá em Gênesis 1, 24, e também com a questão em Gênesis capítulo 2, verso 15, e o casamento, em Gênesis 2, 18 a 25, Deus instituiu o sábado
ou Shabat, para governar a vida de toda a humanidade. Assim como são permanentes as ordenanças do trabalho e do casamento, assim é a ordenança do Shabat. Trata-se de um dever moral. Trata-se de um dever moral. O trabalho para o bem-estar social do povo. O casamento para o bem-estar social do povo. O Shabat para o bem-estar espiritual do povo de Deus. Lei moral permanece para mim, irmãos, e para ti, hoje. Então nós devemos atentar para ele. Como nós, então, irmãos, santificamos o dia do Senhor? Nossos padrões nos ensinam. O capítulo 21, mais uma vez, da Confissão de Fé, nos diz assim, na 8ª seção: este Shabat é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seu coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Então percebam, irmãos, o Senhor nos ordenou isto. Como nós podemos santificar o dia do Senhor? Preparando-nos para este dia. O povo, quando o Senhor providenciou para eles o que eles precisavam durante a semana, e no 6º dia, quando colheram, eles tiveram de preparar o que era necessário para o dia seguinte. Preparação para o dia do Senhor. É algo que nós temos a responsabilidade de fazer. Nós trabalhamos, irmãos, e vivemos em torno do dia do Senhor. E nos preparamos durante toda a semana para este dia do Senhor. Nós vamos então tentar providenciar e organizar todas as coisas em nossa vida, de modo que nada nos seja um obstáculo para que estejamos reunidos na casa do Senhor no primeiro dia da semana para adorá-lo. Precisamos então organizar os nossos negócios, os nossos trabalhos. Precisamos fazer cessar os nossos trabalhos neste dia, para que possamos então nos preparar para o dia seguinte. Precisamos organizar as nossas comidas, precisamos organizar as nossas coisas, para que nada nos seja um obstáculo que nos prive de estarmos na casa de Deus para adorá-lo. Veja, irmão, quando eu falo sobre comida, não é que no domingo você não possa preparar algo. Mas se aquilo que você prepara nesse dia impede você de vir à casa de Deus, isso deve ser removido. Nós somos chamados a nos organizar em torno desse dia, e nesse dia, em torno das atividades públicas de adoração ao seu Deus, para que não nos afastemos da sua reunião pública e solene. Fazer algo, irmãos, contrário desta ordenança da santificação é pecar contra o nosso Senhor. Nós somos chamados, então, a nos prepararmos para Ele, preparar o nosso coração e, de antemão, ordenar os nossos negócios. E veja, a questão da preparação dos nossos corações envolve nos envolvermos com algo que, de alguma forma, promova a piedade e aqueça os nossos corações para o culto. Isso envolve leitura da palavra, isso envolve oração, isso envolve ler e se reunir com a família. Isso envolve, irmãos, se organizar neste sentido, para que possamos, então, estar ali prontos para nos levantarmos no dia seguinte e para sairmos de nossas casas com alegria para estarmos na casa do nosso Senhor. Então, somos chamados a organizar de antemão os nossos negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de outras coisas que não contribuem para a santificação e o bem-estar e a observação deste dia. Então, note como é um dever, irmãos, que não envolve somente a manhã, ou não envolve somente a noite. Não é somente uma preparação e uma santificação da manhã, ou só da noite, ou entre o culto da manhã e o culto da noite. É todo o santo dia do Senhor.
o giro completo da terra. 24 horas sendo santificado para o nosso Senhor. Isso é o que a lei do nosso Senhor requer. Porque há muitos que concebem a ideia de que dia do Senhor é só estar no culto. Quando acaba o culto, eu posso fazer o que eu quiser. Não, irmãos. Ainda que esse dia seja um dia para nós. O Senhor fez o sábado para o homem, nos diz o Senhor Jesus Cristo em Marcos capítulo 2, verso 27. Ainda assim, é um dia que pertence ao nosso Deus e devemos então, todo este dia, estarmos envolvidos em atividades públicas e privadas de devoção ao nosso Senhor. Sair para fazer outras coisas, recreações, para comprar coisas, não sendo necessário, é quebrarmos a lei do nosso Deus. É ferirmos o seu mandamento. É ofendermos o nosso Senhor. É fazermos o que o povo fez lá. E poderíamos ouvir a repreensão do Senhor, quando ele diz, lá em Êxodo, capítulo 16, quando ele diz assim, a Moisés, irmãos, essa poderia ser uma repreensão para todos nós, quando ele fala a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Porque, irmãos, obras de necessidade é quando alguém ele tende neste dia trabalhar necessariamente. E muitas vezes isso envolve o trabalho de um bombeiro que tem que sair para apagar fogo, para preservar a vida de alguém, da força policial que muitas vezes tem de sair para aplacar a maldade dos homens, de um médico que tem de sair da sua casa para socorrer alguém que está necessitando para a preservação da vida. Isso é trabalho de necessidade. E obras de misericórdia é quando nós saímos entre os intervalos dos cultos, ou antes ou depois, não durante, para socorrer alguém que está passando necessidade, para visitar um idoso ou uma viúva que está carecendo de consolo e orientação, para consolar alguém que está passando por algum tipo de adversidade, para ajudar crianças no abrigo que estão precisando de alimento para suprir as suas necessidades. Isso é obra de misericórdia. Mas se não é obra de necessidade e não é obra de misericórdia, irmãos, geralmente são as nossas próprias obras e o nosso próprio interesse sendo colocado como mais importante e superior à vontade do nosso Deus. Então nós começamos a dar valor aos nossos próprios interesses e nos envolvemos com coisas que não deveríamos nos envolver. Então saímos por aí, fazendo muitas coisas, não somente recreações, mas fazendo com que outras pessoas trabalhem, por causa da nossa própria desorganização. Porque, veja, você pode provocar uma necessidade. E nós podemos provocar uma necessidade. Não, pastor, eu tenho que comprar agora, hoje, isso aqui, isso e aquilo outro. Por quê? Porque eu não me organizei nos outros dias da semana, não fiz provisão no dia anterior para as minhas necessidades, e então, hoje, eu vou ser obrigado a comprar ou a fazer isso ou aquilo outro. Mas não é porque é uma necessidade real, mas porque eu não me preparei para isso. Porque eu fui negligente com a preparação para o dia do Senhor. E assim, irmãos, nós falhamos. Nós todos falhamos várias vezes neste dever, quebrando assim, irmãos, a lei do nosso Senhor. Não podemos justificar o fazer tais coisas neste dia como se isso fosse algo aprovado pelo nosso Senhor. Não é. A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos deixa isso muito claro. Eu não devo me fazer previsões para neste dia, então, fazer com que alguém trabalhe. Você lembra do texto? Tanto em Deuteronômio como em Êxodo nos diz, para que tu e o teu servo descansem. Todos descansem. Ou seja, isso implica no fato de que não somente eu não devo trabalhar neste dia, devo confiar no Senhor, mas eu não devo fazer com que outros trabalhem nesse dia. Então, muitas vezes, nós podemos colocar nossos funcionários para trabalhar neste dia. Isso é contrário à lei do Senhor. Quebramos os mandamentos de Deus quando tal coisa nós fazemos. Nós privamos essa pessoa de ir à casa do Senhor quando ela poderia ir. Mas eu vou para a casa do Senhor. Mas fulano e tal não pode. Por quê? Porque ele está trabalhando. Porque eu o obriguei a trabalhar. Se é um crente, não consegue observar o dia do Senhor, não consegue cultuar a Deus,
se é um descrente, não consegue ouvir a proclamação do Evangelho para que seja salvo. Eu estou sendo um obstáculo para a salvação do perdido e a edificação do crente quando eu o obrigo a trabalhar neste dia. Isso não envolve somente eu como patrão. E há responsabilidades minhas como patrão. O Senhor exige de mim que eu me volte com cuidado para tais pessoas, para que elas possam guardar esse dia também. E veja, a nossa fé como presbiterianos nos ensina isso. A pergunta 118 do Catecismo Maior nos diz assim: porque o mandamento de guardar o dia do Senhor, domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de famílias e aos outros superiores? Resposta: o mandamento de guardar o dia do Senhor, domingo, é dirigido mais especialmente aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado e porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Então é provisão para que eu possa ir à casa do Senhor, mas também eu não posso impedir que os outros estejam na casa de Deus. Eu pecarei contra o Senhor e pecarei contra aquela pessoa. Mas veja, nós não somente obrigamos pessoas a trabalhar assim, mas quando saímos para comprar também, irmãos, quando não é necessário. Porque há ocasiões em que é necessário. Eu estou falando sobre quando não há necessidade. Nós vamos a um restaurante, será que nós necessitamos ir ao restaurante nesse dia? Será que nós precisamos ir ao shopping nesse dia ou coisa desta natureza? É o que muitas pessoas fazem, lamentavelmente. Mas eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu tenho 6 dias para fazer isso. Será que eu não consigo fazer isso nesses dias? Mas parece que esse dia é o dia especial para isso. Alguém falou que uma igreja nos Estados Unidos, um comércio de lanches, de venda de comida nos Estados Unidos, estava dando desconto para o crente que no domingo levasse o seu boletim lá. Então as pessoas chegavam com o boletim aqui, ó, fui para a igreja, me dá um desconto. Veja só que malícia de Satanás. Fazendo com que a pessoa, na sua ganância, enche o seu bolso de dinheiro e alimentando a tentação dos homens de ganhar um desconto para que possa comer naquele dia. Mas o que é que ele faz quando ele vai para lá? Ele obriga aquelas pessoas a trabalharem. O funcionário, o garçom, o caixa, as pessoas que estão limpando. Puxa, já ouvi tantos irmãos dizer assim, eu queria ir para a igreja hoje, mas eu não posso. Por que razão? Porque eu tenho que trabalhar. Meu patrão quer que eu trabalhe hoje. Mas você, crente, pode fazer com que alguém seja privado disso também. Quando você vai nesses lugares, come e obriga a pessoa a trabalhar para você. Isso é triste. Não deveríamos, de modo algum, alimentar algo desta natureza e fazer tal coisa com absolutamente ninguém. Todos devem ter acesso à casa do Senhor e eu não devo, então, me envolver com isto. Devo permitir que ele vá à casa do Senhor. Mas então alguém pode conceber a ideia, mas se eu não for, todo mundo vai, não vai mudar nada. E daí? O fato de todo mundo fazer não deixa de ser quebra da lei. Virou um caminhão de Coca-Cola, um caminhão de chocolate ali. Todo mundo correu para cima. Ah, se todo mundo vai pegar, o que é que vai mudar? Eu vou pegar também. Não é roubo, não? Da mesma forma, todo mundo faz, não importa. É quebra da lei do nosso Deus. Eu devo procurar santificar este dia para o meu Deus. Para que essas pessoas possam também desfrutar da comunhão com o Senhor. Então, irmãos, é um dever nosso. E o nosso Senhor, então, nos priva de algumas coisas. Mas veja, Ele nos priva para o bem dos outros e para o nosso próprio bem. Para o meu e para o teu bem. Porque Ele quer que nós paremos com isso, para que nós possamos nos encontrar com Ele. Ele quer que nós paremos com tais coisas, para que outros possam se encontrar com Ele. E até mesmo para encontrar salvação nele. Será que isso não é um ato imenso de bondade do nosso Senhor? Trata-se, irmãos, de uma bênção do Senhor, fazer com que você possa sair da sua casa hoje, vir à casa dele, para ter um encontro com ele, ouvindo a sua palavra ser anunciada.
ser abençoado por meio dos cantos de louvor a Ele, por meio da leitura da Sua palavra, das orações, da comunhão bendita dos santos, neste dia, nos 2 cultos, que o nosso Deus nos chama a estar presente, como o Salmo de número 92 nos mostra, o princípio estabelecido. Salmo para o dia de Shabat. Pela manhã anunciar a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade, reunido com o povo do Senhor para adorá-lo na sua presença. Como nossos padrões confessionais nos ensinam, quando vai falar da comunhão dos santos, que nós somos chamados a aproveitar todas as ocasiões oportunas que o nosso Deus, em sua providência, nos dá para nos reunirmos como seu povo. E o nosso Deus nos chama com santa convocação, toda manhã do seu santo dia e todo final da tarde ou noite do seu santo dia, para estarmos presentes na sua casa. Só não estaremos por alguma razão que de fato justifique. Mas em geral, irmãos, nós nos ausentamos muitas vezes por questões não de obstáculo, mas de desinteresse do nosso próprio coração de estar na casa do Senhor. Porque consideramos o dia do Senhor como um dia enfadonho, consideramos o culto como algo enfadonho, chato e cansativo e repetitivo. Isso é um problema que não está na lei do Senhor. A lei do nosso Deus é boa, mas um problema que está onde? No meu e no teu coração, no nosso coração. Quantas são as vezes que nós acordamos de nossas camas no domingo com o coração absolutamente indisposto? Isso acontece comigo também, irmãos. Nosso coração não é inclinado a fazer a vontade do Senhor, muitas vezes, ainda que nosso coração tenha sido transformado. Somos inclinados a fazer exatamente o que o povo quis fazer no versículo 27. Somos inclinados a querer fazer o que nós queremos. Somos inclinados a querer nos envolver com o nosso trabalho, com as nossas demandas. E assim, irmãos, acabamos nos afastando do propósito de Deus para este dia. Como disse um puritano, seria maravilhoso se todo dia do Senhor e em outras ocasiões viesses faminto da palavra, assim como sempre vais almoçar ou jantar. A palavra de Deus deve significar mais para ti do que a tua comida essencial. Dessa forma, também crescerás por meio dela e santificarás nela o nome de Deus. Devemos vir famintos para cá, desejosos durante a semana inteira por este dia, para termos um encontro com o nosso Senhor. Para que, irmãos, sermos abençoados pelo nosso Deus neste dia de manifestação da bondade do nosso Senhor. Porque é um dia de manifestação da bondade do nosso Deus. Este dia, irmãos, revela a bondade do Senhor. O Senhor nos concede a graça de estarmos aqui, separando este dia exclusivamente para isso. Esse é um dia de bênção para você, meu irmão e minha irmã. Seu coração se alegra nesse dia. O seu coração está cheio de gratidão a Deus por estar aqui. Seu coração deveria se explodir de alegria neste dia. E seu coração, irmãos, deveria estar alegre no Senhor também pelo fato de que essa alegria, esse desejo de estar na casa do Senhor diferencia você dos homens ímpios. Porque os homens ímpios não amam este dia. A observação deste dia para o homem ímpio é algo que vai ser irritante para ele. Ele vai achar um absurdo. Ele vai achar terrível. Ele vai achar uma obrigação sem medida. Uma obrigação desproporcional e estranha. Mas não, irmãos, de modo nenhum. Para nós, não. Nós diremos como o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios.
por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegria, irmãos, no coração. Mas, irmãos, a ganância da nossa alma nos faz, muitas vezes, obscurecer a alegria deste dia. A nossa ganância por bens, irmãos. A nossa ganância pelo dinheiro. A nossa inclinação a um trabalho compulsivo, pecaminoso. Como disse um comentarista, uma pessoa que se sente inclinada a trabalhar 7 dias na semana deve examinar qual Deus ele ou ela adora. Deus é aquele para quem seu coração se inclina e em quem confia. Os que encontram sua segurança e significação em Mamon ou no profissionalismo sentem ser um fardo à comunidade que adora no primeiro dia da semana. Mas, irmãos, o que fica mais evidente na vida de muitos de nós é a nossa incredulidade. A nossa falta de confiança na provisão do Senhor. Aquelas pessoas saíram para colher naquele dia porque elas também não confiaram em Deus e não confiaram na palavra de Deus. E nossa incredulidade, irmãos, é que nos faz imaginar que precisamos trabalhar neste dia para que tenhamos o pão amanhã. No fundo, cremos que Deus não vai suprir as nossas necessidades. É nisso que nós cremos. Quando nós acreditamos que temos de sair para trabalhar neste dia, ou quando colocamos pessoas para trabalhar nesse dia. É como se disséssemos assim: se eu não trabalhar hoje, amanhã de manhã, na minha mesa, não vai ter um pão para comer. O que é isso, irmão? Se não falta de confiança no Senhor. Mas o Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Como outras traduções dizem, aos seus amados ele dá o sono. Somos chamados, meus irmãos, a confiarmos na provisão do nosso Deus. Não podemos, irmãos, dar lugar à incredulidade do nosso próprio coração. O nosso Deus abençoa-nos neste dia e abençoa o nosso trabalho quando nós santificamos este dia inteiramente para Ele. Em obras também de necessidade, em obras de misericórdia, irmãos. Mas, sobretudo, reunidos aqui, como nós estamos neste momento. Nós não podemos, irmãos, de modo algum, seguir os passos daqueles que não conhecem o Senhor. Eles não nos são exemplo. Quem nos é exemplo é o Senhor Deus, Javé. Quem nos é exemplo é Cristo, aquele que descansou. Mas os homens ímpios não. O mundo não tem absolutamente nada para nos ensinar sobre esse assunto. Nada, irmãos. Eles odeiam o dia do Senhor. Eles odeiam o Senhor deste dia. Mas são muitas as vezes que nós agimos como eles. Mas, irmãos, não deveria ser assim jamais. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, nos exorta dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agir, irmãos, segundo o curso deste mundo, é agir contra o Senhor. Mas, irmãos, nós somos chamados a agir segundo o nosso Deus. Como nossos pais reformadores nos ensinaram. Como nossos pais puritanos nos ensinaram. Como nossos padrões nos ensinam. Como a Escritura, como fundamento nos ensina, irmãos, a confiarmos no nosso Deus. Ele providenciou para os homens naqueles dias. E no outro dia, nos diz a palavra: não cheirou mal, nem deu bichos. Quando eles guardaram, quando eles quiseram fazer o que o Senhor não ordenou, cheirou mal e deu bichos.
Irmãos, quando nós não fazemos o que Deus ordenou nesse dia, aquilo que nós nos envolvemos para o nosso próprio interesse, com o esforço da nossa própria mão, vai cheirar mal e vai dar bichos. Será amargo o fruto. Será triste o fruto. É pecado contra o nosso Senhor, irmãos. Devemos amar aquilo que o Senhor ama. O nosso Senhor ama este dia. O nosso Senhor acha e chama este dia de dia deleitoso. Por que não podemos, irmãos, chamar este dia do mesmo modo? Porque não conseguimos nos deleitar no Senhor do mesmo modo, irmãos? Porque nos preocupamos tanto com as coisas. Estamos aqui agora, ouvindo o sermão e pensando, mas amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, eu tenho uma prova, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar aquilo. Não, irmãos. Deveriam estar com as nossas mentes agora e nossos olhos fitos no Senhor. Como o salmista no Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Essa deveria ser a nossa reação, confiando que o Senhor haverá de dar em nossas mãos aquilo que precisamos. Ele não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos dele. Ele não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos da sua provisão. Mas o nosso coração, irmãos, é incrédulo demais. Como nós somos falhos nisto. E como ficamos ansiosos, angustiados. Mas o nosso Deus, irmãos, nos chama a confiarmos nele. Esse é um dia que nós revelamos, quando cessamos os nossos trabalhos, que nós confiamos no Senhor. É um dia também de abnegação. É um dia em que eu vou abrir mão dos meus próprios interesses para fazer aquilo que é interesse do meu rei. É um dia, irmãos, de nós lembrarmos do nosso Senhor. Porque neste dia nós nos recordamos da sua obra perfeita, naquela maldita cruz. É um dia que nos faz olhar para trás, para a redenção do nosso bendito Salvador, que ressuscitou neste dia, para que neste dia, reunidos, possamos celebrar o seu nome e para que possamos nos lembrar dele. É um dia, irmãos, que serve para pensarmos também sobre aquele grande dia. Aquele dia futuro, irmãos, que nos aguarda. A ocasião oportuna para isto nos é dado aqui. Quando nós descansamos no dia do Senhor, nós pensamos, experimentamos um pouco daquilo que experimentaremos na eternidade com o nosso Deus. Nós devemos nos preparar para o dia abençoado e santificado, que é o domingo, assim como devemos nos preparar para o grande e glorioso dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o qual esse dia aponta. Esse nosso encontro aqui agora aponta para aquele momento que nós estaremos com o nosso Deus, irmãos, é exatamente isto. Quando nós olhamos para o que diz o apóstolo, em Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10, a palavra, irmãos, do nosso Senhor nos diz o seguinte: portanto, vou ler a partir do verso anterior, irmãos, eu vou ler a partir do verso 3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia.
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cristo descansou das suas obras, da obra da redenção, completando-a, consumando-a neste dia. Assim como Deus, o Pai, é o nosso exemplo de descanso, descansando ao sétimo dia, Cristo é o nosso exemplo de descanso, quando Ele descansa não da obra da criação, mas da obra da redenção, consumando. E aqui então, irmãos, apontando-nos para o final escatológico, para aquele dia em que nós estaremos com o nosso Senhor, para todo sempre. Como disse John Payne, o dia do Senhor nos concede a antevisão do nosso descanso celestial. Quando deixamos de lado nossos labores terrenos, o antegozo do grande banquete de casamento, quando nos aproximamos da mesa do Senhor e a vivência antecipatória e prospectiva da eterna comunhão com Deus e seu povo glorificado. Tudo isso ocorre quando passamos os domingos exercitando a nossa fé em Cristo, do contexto do culto público, e participando o dia inteiro da comunhão amorosa entre os crentes centrada em Deus. Nosso Pai Celeste o planejou para nos conceder o descanso adequado e para repor o foco do nosso coração em nossa máxima prioridade, a saber, no próprio Deus. Irmãos, que dádiva o Senhor deu ao seu povo o Shabat naqueles dias. O Senhor nos deu o dia do Senhor como um presente. Nenhum de nós rejeita presente. Nenhuma criança diz assim, o pai diz, filho, você hoje pode ir brincar. Aproveita o dia, pode ir para a barragem, pode ir para ali, brinque naquele brinquedo, se divirta. Vá, meu filho, aproveite. Hoje é um dia abençoado para você, deleite-se, brinque, se divirta. É um presente que eu estou dando para você. E dificilmente algum de vocês, certamente, crianças, diria assim, não, pai, quero não. Hoje eu vou estudar. Não, pai, eu não quero ir brincar, não. Hoje eu vou trabalhar, pai. Eu quero trabalhar, eu quero pegar as coisas ali, eu não quero brincar, não. Esse negócio de brincar, que negócio chato é esse? Nenhum de vocês, crianças, certamente diriam algo dessa natureza. Nenhum de nós, irmãos, reagiria assim. Quando algo nos é dado para o nosso deleite, para a nossa alegria, para o nosso descanso, seria insanidade. Seria estranho. Mas por que reagimos assim com o dia do Senhor? Que é um presente para nós. Devemos receber, de fato, com toda a alegria da nossa alma. E de forma alguma pensar, eu tenho que me envolver com outras coisas. Não. É o presente do meu Senhor para mim, que me permite desfrutar um pouco do antegozo. É um antegozo daquilo que eu experimentarei para todo sempre. É assim, irmãos, que o nosso coração deve arder. Nosso coração deve arder por este dia aqui. E neste dia, nosso coração deve arder pelo grande e glorioso dia do nosso Deus, quando nós estaremos para sempre com Ele. Nós que o conhecemos, que amamos o seu dia e amamos a sua volta. Esse desejo pode estar no nosso coração. O nosso Senhor pode implantar na nossa alma, rogue ao teu Deus. Mas enquanto a você que não conhece a Cristo, volte-se para Ele. Porque enquanto nós aguardamos a Cristo e aguardamos desfrutar do descanso eterno com o nosso Senhor, você que não conhece a Cristo, haverá de se deparar não com um dia de descanso eterno, mas com um dia de tormento eterno. Arrependa-se hoje. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu descanso, e encontrarás salvação para a tua alma, descanso para a tua alma. Creia em Cristo e serás salvo. E vocês, crentes, sigam em frente na graça do Senhor Jesus Cristo, aguardando o dia em que nós o veremos face a face e seremos como Ele é.
Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o Senhor por tua palavra. Louvamos a ti, ó Deus, pela graça de separarmos este tempo para adoração a ti. E louvamos pelo teu santo dia, pela graça de estarmos reunidos aqui, Senhor, para te adorar. Ó Deus, ó Senhor, não permita que sejamos como o povo no passado, que foi exortado por ti, porque não atentavam para os teus mandamentos. Sabemos, ó Pai, que somos tão falhos e tantas vezes quebramos o teu mandamento, mas o Senhor requer de nós ainda assim, que nos conformemos a eles. Ó Deus, ajuda-nos. Ó Senhor, dá-nos graça. Ó Senhor, ensina-nos a amarmos o teu santo dia e tudo aquilo que neste dia podemos desfrutar. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos